Esse vídeo foi feito especialmente para você que está buscando inspirações para fazer ações corporativas, ali na empresa, sobre Dia da Mulher, sobre incentivos e inspirações para mulheres, conscientizações e coisas nesse sentido. E dentro desse vídeo, o que você pode esperar dele é que eu vou trazer sim ações que não devem ser feitas ou que eu não recomendo que sejam feitas e por quê, e quais são as ideias de ações. Inclusive, eu trouxe aqui, deve ter mais de 20 ideias aqui do que você pode fazer dentro da empresa, tá? Bora lá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Aline Decker, eu sou mentora de liderança para mulheres e fundadora da Ela, Escola da Líder Autêntica. E desde 2019, 2020, por aí eu já produzo conteúdos gratuitos em diversas redes sociais e aqui no YouTube semanalmente. Bora começar falando sobre ações do que não deve ser feito na empresa, ações que não são de bom tom, para ser feita especialmente ali durante o mês de março, tá? Eu tô falando mais de ações de incentivo para mulheres. São ações que geralmente vão acontecer no mês de março, mas que também você pode refletir no restante do ano também, caso você queira fazer algumas ações corporativas, eventos corporativos na empresa, tá? Primeira delas, eu não recomendo que você dê um cartãozinho de presente escrito parabéns. Feliz Dia da Mulher. Parabéns por ser mulher. Porque, primeiro, eu imagino que você deve ter estudado lá na escola, assim como eu estudei. O Dia da Mulher não é um dia feliz. O dia 8 de março é um dia bastante dolorido, inclusive. Se você não sabe qual história que eu tô falando, das centenas de mulheres que morreram queimadas numa fábrica têxtil, dá um Google, eu não vou contar essa história aqui agora, tá? Mas eu imagino que você já saiba. Então, assim, não é algo pra se dar parabéns. Não é uma grande conquista, vamos chamar assim. Foi algo que, claro, por causa desse episódio extremamente trágico que aconteceu, muitas coisas foram repensadas, modelos de trabalho e assim por diante. Então, simplesmente dar parabéns, que é algo que, primeiro, não se escolhe, né? Porque, primeiro, eu não escolhi ser mulher efetivamente. Então, assim, parabéns pelo quê? Não tem nada que é mérito meu nesse caso. E segundo, feliz dia, aí volta para aquele lance que eu comentei. Então, assim, dar esses parabéns, esses cartõezinhos vazios, é melhor você substituir por outras ações, outras sugestões que eu vou trazer, tá? Outro mimo, outro presente que eu não recomendo que seja dado, mas assim, de um jeito só ele sozinho, uma flor. Não tem problema nenhum presentear com uma flor, tá? Não, assim, de verdade, eu não vejo problema, especialmente quando essa flor, ela vem de outras mulheres. Vou fazer uma confissão aqui pra vocês. Eu lutei bastante tempo com essa questão de entender o feminino, o masculino, essas polaridades de energia que vivem dentro da gente. Eu lutei por muito tempo porque eu sempre aprendi de uma maneira muito estereotipada e isso me deixou meio relutante e fez com que eu tivesse aversões a algumas simbologias e coisas bem estereotipadas mesmo, sabe? Que foram me ensinando ao longo da minha vida, né? Ao longo, enfim, que eu fui crescendo na minha educação. Então, por muito tempo eu neguei alguns desses presentes mais delicados, como flores, perfumes, cosméticos e coisas assim. Até que eu comecei a entender e ver isso de uma ótica bastante diferente. Primeiro, que tem pessoas que realmente gostam, então isso é muito fofo, é muito gentil. Segundo, a flor, ela representa uma gentileza, ela representa algo delicado. E a primeira vez que eu recebi uma flor que eu amei muito foi uma flor que eu recebi de uma mulher. E foi algo tão singelo que, assim, antes eu não recebia flores com frequência, especialmente de outros homens. Agora, quando eu recebi de uma mulher, eu me senti tão cuidada, eu me senti tão... Sabe? Então, Andressa, não sei se você lembra, mas você me deu um presente no dia do meu aniversário. Esse presente foi uma flor dentro de um vaso, inclusive, e eu tenho esse vaso até hoje, que foi muito singelo, tá? Você enviou, inclusive, se você tá assistindo esse vídeo, você enviou lá no EAG, quando eu trabalhava lá ainda, e eu amei muito, tá? Você mudou muito a minha perspectiva sobre a minha visão com flores e assim por diante. Inclusive, me conta aqui como que é a sua relação com isso. Hoje eu amo, tá? Se eu for presenteada com flores, eu amo. Eu compro flores pra mim mesma, porque eu gosto, mas eu tive que entender um pouquinho do que estava por trás. Só que voltando para essa ação corporativa, agora voltando para o lado mais corporativo, ou seja, mais generalista, né, dentro da empresa, só dar a flor, eu não recomendo, justamente porque vão ter pessoas com visões diferentes e aí volta para aquele mesmo lance de dar o cartãozinho com Feliz Dia da Mulher ou algo nesse sentido, sabe? Outra coisa que eu não recomendo que seja feito é querer fazer um grande evento, querer fazer uma grande comoção no mês da mulher, no dia 8 de março, ou em alguns
umas datas específicas do ano, sendo que o restante do ano, o restante do tempo dentro da empresa é o machismo que reina, é o abuso psicológico que reina, é o preconceito que reina, é a segregação contra mulheres que reina. Então, assim, não vai adiantar de nada. E talvez esses mimos que eu comentei, como o Feliz Dia da Mulher e o cartãozinho de Feliz Dia da Mulher, e dar uma flor de uma maneira mais vazia, se não fosse num contexto de uma empresa extremamente hipócrita, talvez não teria problema nenhum. Mas o que geralmente acontece é que essa hipocrisia ela é estendida nesses momentos, né? Tipo, uma empresa que é extremamente, para não usar termos aqui militantes, tá? Mas vamos lá. Que nitidamente tem preconceitos, diferenças de salário, predileção por homens e assim por diante. Aí no Dia da Mulher que é nossa, mulheres, vocês são minhas joias. Mas passa o ano inteiro falando que tem a menina do RH, que tem a menina da Copa, a menina... Pô, ali a gente já começa a ver o quanto a gente vai valorizando ou desvalorizando algumas pessoas que são extremamente importantes e chave dentro da empresa, especialmente mulheres. Tô fazendo esse vídeo aqui, só vou abrir um parênteses aqui, presta muita atenção nisso que eu tô falando agora, tá? Volta aqui pra isso que eu tô falando. Eu não tô fazendo esse vídeo com o objetivo de criar uma grande crítica, um objetivo de, assim, uma militância aqui, não. Mas estou trazendo aqui, emitindo uma opinião, você pode concordar ou discordar disso que eu estou falando, mas trazendo no ponto de vista da coerência. Estou tentando ser o mais coerente possível aqui com você. Então, assim, é meio lógico isso que eu estou falando, no sentido de, pô, não adianta de nada eu querer fazer um incentivo de Dia da Mulher, sendo que no restante do tempo eu sou extremamente segregador dentro da empresa, eu sou extremamente segregadora dentro da empresa. Porque isso não se restringe só ao comportamento com homens, tá? Mulheres também fazem essas segregações e às vezes nem percebem que estão fazendo. Segregações que eu quero dizer, tipo, preferenciar uma pessoa por um determinado motivo em detrimento de outra e assim por diante, tá? Um outro erro que é muito comum de acontecer é trazer figuras masculinas para falar sobre o que é feminismo, conscientizações a respeito de ser mulher, falar a respeito de liderança feminina, diferenças salariais ou diferenças na carreira entre homens e mulheres e coisas nesse sentido. Só que como a gente está dando ênfase para algo voltado para a mulher, eu vou lá e trago um homem para falar sobre esses assuntos. Não tem problema nenhum um homem que tenha especialidade nisso, que estude, realmente seja uma pessoa extremamente competente falar sobre isso. O grande lance é, a gente está querendo falar justamente para trazer inspiração, para trazer representatividade para essas mulheres. E aí no momento em que eu poderia trazer uma mulher tão competente quanto dentro de um determinado assunto para falar com as mulheres ou para falar sobre mulheres, eu trago um homem. Ali eu arruino esse lado da mulher se sentir pertencente, dela se sentir representada, sentir que ela também pode falar sobre determinados assuntos. Então, assim, eu realmente não recomendo que em eventos específicos onde você vai falar sobre esses assuntos, mas que, assim, o que está ao entorno é falar para mulheres ou sobre mulheres, recomendo que você traga figuras femininas para trazer esse tipo de assunto, tá? Agora vamos supor que tá tendo, tipo, um evento geralzão na empresa, em algum momento vai ser falado sobre questões comportamentais e tal, diferenças entre comportamentos, né, de homens e mulheres e tudo mais, aí beleza. Tem problema nenhum e tudo mais. Agora, se você estiver fazendo um evento que seja voltado para falar sobre mulheres ou para mulheres, pesquise um pouco mais. Sempre vai ter uma mulher incrível para falar de um assunto que um homem ele entende bastante também, tá? Então, assim, às vezes é só uma questão de zona de conforto para dar uma pesquisada e assim por diante. Então, eu realmente recomendo isso, até pra gente manter aquele padrão de coerência que eu tava falando antes, tá? Dito esses tópicos, agora a gente vai falar um pouco sobre algumas ações que eu recomendo que sejam feitas na empresa, tá? Começando por homenagens. Sim, cara, é uma coisa muito legal que pode ser feita, que pode dar um pouquinho de trabalho no primeiro momento, mas podem ser feitas outras ações que não dão tanto trabalho assim, tá? Não utilizam tanto recurso. Mas vamos olhar para uma que dá um pouquinho de empenho. Você pode produzir um vídeo onde contam histórias de mulheres dentro da empresa que conquistaram alguma vitória, que conquistaram algum reconhecimento, que deu certo, iniciativas que foram implantadas na empresa, mas que foram ideias vindas de mulheres e assim por diante. Então a ideia é pegar várias pessoas de vários times, independentemente se é homem ou mulher, enfim, para trazer histórias e exemplos, mas que sejam exemplos voltados de mulheres. Afinal, a gente está querendo inspirar as mulheres e trazer uma homenagem para elas, tá? Ai, mas os homens também trazem ideias. Gente, pelo amor de Deus,
calma, relaxa. A gente está falando sobre uma ação para mulheres e sobre mulheres. E essa é uma ação que ela é muito interessante porque isso, inclusive, está dentro do livro Pensamentos Secretos das Mulheres de Sucesso, que fala majoritariamente sobre a síndrome da impostora, com várias pesquisas e estudos que foram realizados, especialmente nos Estados Unidos, tá? E dentro desse livro ela aborda muito que esse lance de não se sentir reconhecida, inclusive a própria síndrome do impostor, ela acomete muito mais mulheres, justamente por uma questão social de cobrança, porque muitas vezes as mulheres não se sentem pertencentes a determinadas posições. Existe inclusive uma pesquisa que já foi feita pela Janet Swin e a Lauren Senna, que foi publicada na revista Personality Social Psychology Bulletin, que fala que as pessoas estão mais propensas a atribuir o sucesso de um homem à sua habilidade e o da mulher à sorte. Então, por esse motivo, e entre outros, claro, acaba que as mulheres não se sentem tão pertencentes e reconhecidas quando tem algum tipo de sucesso. Por isso que esse tipo de homenagem ele é muito interessante, coerente em qualquer época do ano, mas mais coerente ainda num período aí que a gente está falando sobre o mês da mulher e assim por diante. Outro vídeo interessante de ser feito é um vídeo onde você pode gravar várias pessoas da equipe, de todos os cargos, todos os níveis hierárquicos, e perguntar: me cite um nome de uma mulher aqui dentro da empresa que é inspiradora para você. E aí a gente vai recoletando vários nomes de mulheres que trabalham e é muito legal porque essa é uma ação bastante inclusiva que acaba abordando pessoas de vários cargos e tudo mais, e não só líderes, né? Porque muitas vezes as empresas fazem incentivos muito mais para as líderes, mas é legal esse tipo de ação também porque envolve todas as pessoas, todas as mulheres como contribuintes na empresa e inspiradoras também, então é uma ação muito interessante. E uma ação que já foi feita numa empresa que eu trabalhei, como lá a gente tinha o público de falar com empresários, a gente fez uma ação, duas ações na verdade. Uma das ações que foi feita foi pegar uma série de clientes mulheres, né, todas empresárias, e enaltecer o resultado que elas tiveram dentro da empresa delas, né, quase que um antes e depois de que elas foram capazes de construir, claro, seguindo o método da empresa, né, do que era entregue. Uma outra ação muito interessante também que pode ser feita com um custo muito menor do que uma produção de um vídeo, caso você não tenha uma pessoa dentro da empresa para produzir um vídeo desse, é você produzir um mural com todas as mulheres, sendo que as pessoas podem deixar bilhetinhos, ou apenas um mural lá expondo ao longo do mês inteiro de março quem são as mulheres, o que elas fazem, qual é a posição delas e tal. Isso é muito legal, especialmente em empresas grandes, né, onde você quer dar visibilidade para essas mulheres, e empresas menores também, porque daí a gente consegue ver, putz, olha só todas as mulheres, quais são as áreas de atuação, olha só que interessante isso. Então a gente pode colocar dentro desse mural, e aí é opcional, ou deixar só exposto quem são as mulheres, ou deixar as pessoas darem recadinhos e parabéns e, enfim, e agradecimentos para cada uma dessas pessoas dentro do mural e assim por diante. São algumas ações com custo baixo que podem ser feitas e são muito interessantes. Outras ações muito legais que podem ser feitas, uma vibe de mimo, né? Tipo um presentinho, algo singelo que pode ser entregue dentro da empresa, são, por exemplo, massagem. Você pode contratar uma pessoa para ir na empresa e fazer um momento de massagem, um momento relaxante para essas mulheres, ou dar um voucher de massagem, né? Por exemplo, para essas mulheres irem para algum lugar, em forma, né, de relaxamento, autocuidado e assim por diante. Pode ser um day off, né, tipo um dia de folga, um período de folga, algumas horinhas de folga para fazer o que quiser, especialmente se for para desfrutar de um desses mimozinhos que eu acabei de comentar. Por exemplo, um dia de spa, né? Pode ser um dia assim de autocuidado de alguma maneira, ou algumas horas de autocuidado. Como eu comentei antes, vai depender do caixa, vai depender dos recursos que a empresa tem também. Ainda nessa pegada de autocuidado, pode ser um voucher de sessão de terapia. Nossa, esse eu vou dizer assim, ó, que presente lindo, inclusive. Mas claro, acompanhado de um recadinho, acompanhado de um incentivo. Mas seria muito legal, até porque terapia... Tem muitas formas de você fazer terapia, algumas são acessíveis, outras nem tanto. Existem terapias, programas de terapia social, né, onde você pode se cadastrar e ficar numa fila. As faculdades também, que têm o curso de psicologia, geralmente oferecem esse incentivo gratuito até para os profissionais que estão se formando, terem uma forma de treinarem, assim por diante. E existem os profissionais mesmo dentro de plano de saúde, existem os profissionais particulares. Eu, por exemplo, faço terapia particular, né, já faz algum tempo, mas esse pode ser um incentivo muito legal para pessoas que sempre tiveram curiosidade de fazer, mas nunca, ou não se sentiram motivadas ou nunca tiveram condições de fazer uma terapia. Então pode ser uma
sementinha a ser plantada que ajudaria muito, com certeza, essas mulheres dentro da empresa. Ajudaria todo mundo? É claro que ajudaria todo mundo, gente, mas vamos voltar. Estou falando de incentivos para mulheres em eventos que queiram que o objetivo seja inspirar mulheres, né, e homenagear mulheres e assim por diante. Outros presentinhos muito simples, livros. Livros, daí pode ser de uma maneira geral, mas eu vou dar algumas sugestões de livros aqui que podem ser interessantes. A Coragem de Ser Imperfeito, Os Pensamentos Secretos das Mulheres de Sucesso, que fala sobre a síndrome do impostor. A Coragem de Ser Imperfeito traz muito desse lado da vulnerabilidade, do autoconhecimento, assim por diante, que é muito legal. Outros livros legais, às vezes O Mito da Beleza, pode ser outros de autocuidado e assim por diante. Aí você pode avaliar qual que é o gosto e qual que é a vibe dessas mulheres que trabalham na empresa, mas você pode dar de presente alguns desses livros que são mais voltados para esse autocuidado, esse olhar para dentro e assim por diante. Itens de beleza também, como, sei lá, creme hidratante, aqueles kitzinhos de spa, aqueles hidratantes de cutícula que dá para deixar em cima da mesa de trabalho, sabe? Eu sempre tenho aqui, inclusive, tô olhando ali o meu, que é pra gente hidratar a cutícula enquanto tá trabalhando, cremezinho de hidratação de mãos também, sabe? Coisas fofas, assim, que podem ser entregues e que não vão ter um custo muito alto pra empresa também. E outras coisas, como, por exemplo, fazer uma almoção com todas as mulheres, ou dar um voucher de iFood, ou dar um voucher de um restaurante específico, e coisas nesse sentido. Essa é uma lista de mimos que eu sugiro que você pode dar de presente, mas assim, sempre olha qual que é a intenção por trás, qual que é o objetivo por trás e traga algum propósito junto. Não traz só, vou entregar esse livro, foda-se, dei de presente. Eu quero dar então um cremezinho. Pô, mas dá um bilhetinho junto, explica por que isso. Então, assim, essa intenção do que tá por trás é muito melhor do que simplesmente dar um presente vazio, tá? E por fim, eu separei as sugestões mais especiais aqui pro final, porque é aqui onde a gente consegue ver mudanças e transformações mesmo dentro da empresa, tá? Que são eventos corporativos ou palestras corporativas que podem ser entregues dentro da empresa. Vou dar alguns exemplos aqui do que pode ser feito, tá? Você pode, por exemplo, fazer um grande evento na empresa onde você mobiliza ou um dia inteiro, ou um período da manhã inteiro, ou um período da tarde inteiro, e você faz uma série de ações de conscientização com as pessoas da empresa, sendo palestra, sendo trazer números informativos, sendo fazer momentos de autocuidado e assim por diante. Você pode fazer um grande evento onde todas as mulheres participam e vão tendo algumas pílulas dessas que eu comentei agora. Você pode trazer palestrantes para falar sobre a questão de ciclo menstrual, para falar sobre autocuidado, para falar sobre saúde íntima, para falar sobre mulher e mercado de trabalho, carreira para mulheres, maiores desafios que são enfrentados por mulheres e assim por diante. Inclusive, só abrindo um parênteses aqui, eu tenho sim várias palestras já prontas e treinamentos e tudo mais que eu entrego que são voltadas para esses assuntos que eu acabei de mencionar. Inclusive, se você gostaria de levar alguma palestra minha, algum treinamento meu para dentro da empresa, justamente para trazer essa inspiração e essa representatividade, inclusive tem vários assuntos, tá? Não só esses voltados para mulheres especificamente, tem vários outros, mas agora, aproveitando o ensejo, né, já que eu tô falando sobre Mês da Mulher e Dia da Mulher, eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo o número do WhatsApp da minha equipe aqui fixado, tá? Para que você possa entrar em contato ali pelo WhatsApp e falar com o meu time para saber como que funciona, como que a gente pode agendar e conversar, enfim, e partir para as negociações para você levar uma palestra minha para dentro da sua empresa, tá? E uma outra ação muito interessante de ser feita é, ao longo do mês inteiro, espalhar informativos dentro da empresa, sendo bilhetinhos que podem ser deixados no banheiro, toda semana deixar algum informativo falando alguma informação a respeito de, como eu comentei antes, né, saúde íntima, ciclo menstrual, a diferença, né, no mercado de trabalho entre mulheres e homens, diferenças salariais, quantas mulheres ocupam posições de liderança, sabe? Informativos desse tipo, até para as pessoas irem tomando consciência. E aí esses pequenos informativos não é interessante só distribuir para as mulheres, mas sim para toda a empresa, justamente porque os homens conseguem ter um certo nível de empatia sobre esses assuntos e ter um entendimento, porque muitas vezes o preconceito, né, que é gerado, a segregação e assim por diante que acontece na empresa, é por falta de conhecimento. Então não dá para nesse momento a gente simplesmente excluir os homens para que eles não tenham acesso a conteúdos e informações que seriam essenciais até para eles expandirem a mente e pensar de uma maneira diferente, repensarem algumas atitudes e comportamentos e assim por diante. Agora me conta, quais são as ações que você já fez na sua empresa aqui nos comentários
que são ações interessantes, assim, que deu muito certo na empresa que você trabalha, que tipo de ação que já foi feita, que eu quero saber um pouco mais. Qual dessas ações você acredita que é super viável de aplicar? Tipo assim, putz, Aline, adorei essa daqui, vou aplicar essa ação aqui que você trouxe. E se inscreva aqui no canal, caso você não esteja inscrito, obviamente. Ative o sininho para receber as notificações de vídeo que a gente publica toda semana aqui. E até o próximo vídeo.